palavra o ministro de Giovanni. eficiência, presidente. A minha questão de ordem. De questão de ordem. Primeiramente, eu quero mais uma vez pedir desculpa aos colegas deputados e aos senhores da imprensa, a todos que nos visitam, sobre as condições de trabalho que nós enfrentamos nessas últimas semanas. Estou bastante exausto, mas absolutamente centrado dentro do princípio que me delega a Constituição Federal e o voto popular. Quero cumprimentar o ministro Zé Eduardo Cardoso, aqui representando a presidente da República, cumprimentar o presidente Rosso e a todos os colegas e colegas deputados e deputadas. Primeiramente, gostaria de destacar que foi enriquecedor o debate realizado nessa comissão. Não só na última reunião, mas também ao longo dos trabalhos que realizamos. Ao contrário do que muitos afirmam, tais debates provam que nossa democracia pouco tem de tímida ou de frágil. A essência do legislativo revelou-se em sua plenitude. O controle político do executivo e a possibilidade de serem apresentadas ideias divergentes em um debate civilizado. Era esperado que os contrários à abertura do processo de impedimento negassem que os fatos narrados na denúncia revelam sérios indícios de cometimento de crime de responsabilidade pela Presidente da República. Era esperado também que negassem as evidências de graves e sistemáticos atentados perpetrados pela Presidente à Constituição Federal. Mas lembro aos colegas parlamentares que estamos apenas na fase de admissibilidade da denúncia. Não há condenação nesse momento, nem estamos afastando a Presidente das suas funções. Devemos apenas analisar se há justificativas jurídicas e políticas para autorizar a instauração do processo. Nada mais. Devemos apenas analisar se a Presidente da República terá oportunidade de provar as suas alegações finais lá no Senado Federal. É lá, depois de ampla instrução probatória, que haverá o julgamento e em si a pronúncia da denúncia. Eventual dúvida, se existisse, o que não é o caso, diante de fortes indícios, não militaria para a Presidente da República, mas sim para a sociedade brasileira, que clama para um aprofundamento das investigações. A população brasileira tem o direito de ver a denúncia ser analisada e julgada pelo Senado Federal. Se não há crime, como insiste a defesa, a Presidente será absolvida. Não vejo razão alguma para impedir essa investigação. Não me causou surpresa o fato de ter visto as palavras do meu parecer serem distorcidas com base em argumentos que afastam e fragilizam o controle legislativo das finanças públicas, concentrando-se em questões procedimentais, sem adentrar nos fatos narrados na denúncia, que são de elevada gravidade. Volto a repetir. Meu parecer não é nulo, senhor presidente, senhores parlamentares. Nulos são os argumentos que defendem essa tese. Essa é a defesa natural de quem não tem argumentos suficientes para questionar o conteúdo da peça, atacando-se a forma, esquecendo-se do mérito. Essa é a estratégia natural de quem não tem razão. Registro com orgulho que o meu parecer foi elogiado pelos editoriais dos principais jornais do país, por economistas, por especialistas, por técnicos, por juristas e também por sites jurídicos em todo o país, à exceção da defesa e dos setores do governo. Diretamente interessado na rejeição evidente da denúncia. Não li uma única crítica contra o meu parecer. Esse dado é relevante para os colegas parlamentares e para mim, relator. Primeiramente, sustentou-se que o presidente da Câmara dos Deputados recebeu a denúncia movido por vingança pessoal e que tal ato foi praticado com desvio de poder e de finalidade. Ao contrário do que diz a defesa, o STF analisou a questão exatamente sob esse prisma de eventual desvio de poder, e não apenas porque seriam inaplicáveis ao processo.
as hipóteses de impedimento e de suspeição prevista no Código de Processo Penal, repito, a questão foi decidida expressamente por aquela Suprema Corte em mandado de segurança impetrado por membros dessa comissão, no mandado de segurança 33921, sob o prisma do desvio de poder, não tendo sido sequer interposto recurso contra tal decisão. Só não vê isso quem não quer. Não podemos aceitar que eventuais desavenças políticas ou motivos pessoais maculem um processo que é legítimo. Uma decisão colegiada dessa comissão, em resposta ao clamor da sociedade que exige da presidente a correta aplicação dos recursos públicos. Foram atacadas também a minha independência e idoneidade, mas uma reclamação sem fundamento, oriunda daqueles que não têm argumentos suficientes para rebater os sólidos fundamentos de meu parecer. Ataca-se o autor do parecer, mas não o próprio parecer, mas uma tática de quem não tem razão. O relatório foi minucioso, coerente, sensato, cuidadoso na parte técnica e jurídica. O cuidado em examinar as questões propostas pelos denunciantes, cotejados com os argumentos da defesa, foi justamente para não cometer a insensatez de concluir pela admissibilidade da acusação, sem que encontrasse indícios suficientes de que a presidente da República houvesse incorrido na prática de crime de responsabilidade. Muitos ainda afirmam que o relatório considerou pontos da denúncia que haviam sido excluídos pelo presidente da Casa, ferindo o direito de defesa, mais um argumento sem lastro. Ora, conforme registrado por diversas vezes, de forma reiterada, inclusive esses pontos excluídos pelo presidente da Casa em sua decisão inicial, não foram considerados para a formação de juízo, do juízo de admissibilidade técnica e jurídica. Isso se verifica com a simples observação do item específico, item 2.6 de meu relatório, que enquadra como possíveis crimes de responsabilidade apenas duas condutas dentre as múltiplas igualmente graves apresentadas na denúncia, a saber, número 1, abertura de créditos orçamentários por decreto presidencial sem autorização do Congresso Nacional. 2, o uso dos recursos dos bancos oficiais para fechar o rombo das contas de governo. Ambos crimes de responsabilidade, conforme consta na Constituição, artigo 85, e da Lei Específica 1079 de 1950. Alegou-se também que a realização de audiências públicas para oitiva de convidados nessa comissão teria prejudicado a defesa. Essas audiências não foram para a defesa. Foram realizadas para que os membros dessa comissão pudessem ser esclarecidos dos termos técnicos da denúncia. Além disso, tais audiências foram equânimes e nem deram maior transparência aos trabalhos da comissão e deram maior transparência aos trabalhos da comissão. Meu parecer foi também criticado por considerar que apenas indícios mínimos podem autorizar a instauração do processo. Entretanto, na admissibilidade jurídica, quando se fala em indícios mínimos, não se está falando em falta de provas, mas sim em indícios suficientes para autorizar a instauração do procedimento. Caso este relator afirmasse categoricamente que houve o crime de responsabilidade, aí sim, estaria extrapolando a competência da Câmara dos Deputados, que é a de apreciar a admissibilidade do processo e sua viabilidade. Para os desavisados, quem guiou a elaboração deste relatório foi a Constituição. Constituição Federal da República do Brasil. A Lei de Crime de Responsabilidade, no 1079 de 1950. A Lei Orçamentária. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e as normas regimentais. Esses que guiaram o nosso relatório,
que ajudaram a fazer esse relatório. Obrigado. Trabalhei a partir de uma análise técnica e jurídica isenta e tranquila, cautelosa, com grande respeito às argumentações e sabedor da relevância da decisão que será aqui tomada para o destino de nosso país. Anoto também que o princípio da ampla defesa foi elevado a seu último grau, inclusive com a possibilidade de manifestação oral da defesa, em duas oportunidades. Nada disso estava previsto no rito procedimental a ser seguido. Superadas essas questões, passa agora a comentar os principais pontos relativos à matéria financeira e orçamentária presente na discussão e nos votos em separado. Quanto às denominadas pedaladas fiscais, alguns deputados federais, assim como a manifestação da Presidente da República, alegam que as operações entre o Tesouro Nacional e os bancos oficiais não caracterizam operações de créditos, mas mero contrato de prestação de serviço. Sobre esse ponto, o Tribunal de Contas mostrou exaustivamente que o governo deu roupagem jurídica às operações contraditoriamente ao seu conteúdo material. Trocou de nome. Em sua essência, os compromissos financeiros efetuados se assemelham às operações de crédito proibidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, porque usam instituição financeira oficial para pagamento de despesas de responsabilidade do governo, encobrindo seu déficit fiscal. Alega-se ainda pela inexistência de um ato pessoal da Presidente na operacionalização das tais pedaladas fiscais, bem assim inexistente a má-fé, ou seja, a intenção em praticar a ilegalidade. Com todo o respeito os atos ocorreram com conhecimento e anuência da denunciada e há indícios da má-fé e da conduta comissiva ou omissiva, mas invariavelmente intencional da Presidente da República. Ressalta-se os volumes expressivos, caráter sistemático e o amplo debate público que se instalou no país a partir do ano de 2014 em torno desse tema, inclusive no âmbito do Tribunal de Contas da União. É esse período também o início das críticas ao que se convencionou chamar de contabilidade criativa, responsabilidade compartilhada entre a cúpula do Ministério da Fazenda e a denunciada. Ao mesmo tempo, essa prática nociva mascarou a difícil situação das finanças públicas e postergou ao máximo seu conhecimento pela sociedade e a adoção de urgentes ajustes estruturais, imobilismo que perdura até o presente momento. Recentemente, o Banco Central refez a contabilidade pública e mostrou o montante dessas operações e como as mesmas distorceram as contas públicas. A formação de economista, o propalado controle pessoal e centralizado da condução econômica do governo e as reuniões diárias com os sucessivos ministros da Fazenda e secretários do Tesouro Nacional, destinando-lhes a forma de agir, tornam difícil aceitar a argumentação de que a denunciada não tenha participado ou não tenha tido conhecimento acerca dos fatos exaustivamente tratados no relatório. Relembro o que disse em meu relatório: o dever da gestão da administração pública é pessoal do presidente, no caso, da Presidente da República. Afinal, a confiança que lhe foi depositada pelos eleitores do Brasil no trato responsável da coisa pública simplesmente não se transfere. Presidente, eu queria pedir silêncio no plenário. Eu queria pedir que quem quisesse ficar no plenário para ouvir o nosso debate, é importante para nós.
mas que nos desse a folga aqui para que a gente possa falar. Da mesma forma, evidentemente, o representante do governo vai precisar do mesmo silêncio. Por favor. Em relação à configuração das referidas práticas como operações de crédito, volto a dizer que a intenção da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao proibir a contratação de operações de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controla, foi exatamente proibir práticas como as que ocorrem ou que ocorreram no presente caso. Isso para proteger valores constitucionais da gestão fiscal, de responsabilidade e do equilíbrio das contas públicas. Ninguém, em sã consciência, vislumbraria que um governo celebrasse formalmente um contrato entre o erário e a instituição financeira por ele controlada, em frontal desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei, ao delinear os contornos legais de uma operação de crédito, insere a expressão, aspas, e outras operações assemelhadas, fecha aspas, com o firme propósito de abranger operações de crédito camufladas e ardilosas, de modo a incluir na proibição operações capciosas como as promovidas aparentemente pela denunciada. O importante é que os elementos essenciais caracterizadores de uma operação de crédito estejam presentes para fins de enquadramento na proibição de lei de responsabilidade fiscal. No caso concreto, entendo que há fortes indícios de que os atrasos ao Banco do Brasil no ano de 2015, em relação ao Plano Safra, possuem esses elementos essenciais no sentido de que se trata de um empréstimo bancário com permanência por longo prazo e com a incidência de encargos financeiros. Isso porque eles representam a assunção de compromisso da União pelo Banco do Brasil, que, portanto, estariam canalizando parte considerável de seus recursos captados no setor privado para financiar a despesa pública corrente do Tesouro Nacional. Inclusive, quanto ao argumento de que a equalização de taxa de juros do Plano Safra não é operação de crédito, esclareço que em nenhum momento do relatório foi dito que a equalização, aspas, que a equalização de taxas, fecha aspas, era operação de crédito. O que ficou caracterizado como tal foram os atrasos sistemáticos e volumosos no repasse desses recursos ao Banco do Brasil, independentemente da denominação que porventura lhe tenha sido obtido a atribuída. Não prospera a alegação de que ainda não existe manifestação definitiva do Tribunal de Contas da União e do Congresso sobre as pedaladas em 2015, e que, por isso, não haveria que se falar em crime de responsabilidade. Nem a Constituição Federal, nem a Lei 1079 de 1950 prevêem como condição objetiva para enquadramento de crime de responsabilidade a existência de parecer prévio pela reprovação das contas pelo TCU ou mesmo pela rejeição pelo Congresso Nacional. Portanto, é prerrogativa dessa Casa, da Câmara dos Deputados e dessa comissão especial avaliar se os fatos narrados na denúncia são passíveis de enquadramento em crime de responsabilidade, não estando essa análise vinculada à existência de nenhum exame prévio por parte do Tribunal de Contas da União, do Congresso ou de qualquer outro órgão público. Quanto à alegação de que houve mudanças de jurisprudência no âmbito do Tribunal de Contas da União e do que esse novo entendimento não deveria ser aplicado de modo retroativo, a tese foi rejeitada e mantenho a convicção que firmei em meu relatório. Em verdade, não havia nem exame, nem jurisprudência anterior do Tribunal de Contas da União sobre atraso sistemático do repasse de dinheiros aos bancos públicos. O fato de que o Tribunal de Contas da União apenas detectou essa irregularidade pela primeira vez no ano de 2014 e caracterizou essas práticas ilegais como operações, aspas, como operações de crédito disfarçadas, fecha
aspas, de modo algum eximiu a responsabilidade da Presidente da República e muito menos a autorizou a continuar com tais práticas ao longo do ano de 2015. Nenhum agente público precisa de aviso prévio, nem do TCU, nem do Congresso, para cumprir as leis e a Constituição em vigor. Nenhum agente público. Portanto, não me convenceu o argumento da violação da segurança jurídica ou da irretroatividade das leis. Continuo convicto de que as análises que fiz dos fatos narrados e dos argumentos apresentados pela defesa me levam à conclusão inequívoca de que são fortes os indícios de que as transações financeiras relatadas constituíram um tipo de financiamento bancário, configurando a prática do crime de responsabilidade, tipificado no artigo 11, item 3, da Lei de 1079 de 1950. Quanto aos crimes de responsabilidade, pela edição de decretos, abrem créditos orçamentários sem autorização. É muito importante deixar claro que a questão principal a ser decidida por nós, parlamentares, é se houve, primeiro, infração patente de qualquer modo a dispositivo da lei orçamentária, ou, segundo, abertura de crédito sem fundamento em lei ou sem as formalidades legais. Nos termos da Constituição Federal, os créditos orçamentários suplementares somente podem ser abertos ao longo de um ano fiscal com prévia autorização legislativa. Por sua vez, a LOA de 2015 flexibiliza essa regra constitucional e permite a abertura de créditos suplementares por simples decreto presidencial, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário. Segundo a defesa, e a fala de alguns deputados federais contrários ao entendimento desse relator, no último debate aqui de sexta-feira, os créditos suplementares abertos pelos referidos decretos presidenciais estariam autorizados pelo Poder Legislativo com base no artigo 4º da Lei 2015 da LOA, uma vez que apenas ao final do ano é possível saber se a meta fiscal é efetivamente cumprida ou não. Com todo respeito, sou obrigado a discordar desse argumento com veemência, com base nas condições do meu relatório. O crime de responsabilidade da Presidente não está relacionado com o cumprimento ou não da meta fiscal, muito menos com o fato de o Congresso ter alterado a meta ao final do ano. O crime de responsabilidade supostamente ocorreu no momento da ação, quando os referidos decretos foram abertos e editados simplesmente porque existe uma condição na autorização legislativa do artigo 4º da LOA de 2015 e que não foi cumprida. Ressalto, a condição não foi respeitada. Portanto, o Executivo não estava autorizado a abrir os créditos. Acabando já. Tal dispositivo, senhoras e senhores deputados, permite o uso de decreto pelo Executivo para movimentar e suplementar dotações se enquanto estivesse garantida a obtenção da meta de resultado fiscal. Por condições óbvias, essa condição só pode se referir à meta fiscal em vigor naquele momento, e não a uma meta contida em projeto de lei ainda em tramitação e sequer aprovado pelo Congresso Nacional. O Poder Executivo perdeu autorização para editar decretos orçamentários a partir de 22 de julho de 2015, data da qual o Poder Executivo reconheceu expressamente que a meta fiscal em vigor estava comprometida, quando do envio do PLN 5 de 2015, a partir de então, a Presidente da República, por conta própria, decidiu abandonar a meta original e manter os gastos como se nada tivesse acontecido, e o PLN 5 já estivesse aprovado. Passou também a se comportar como se não houvesse a possibilidade de um projeto de lei ser rejeitado ou mesmo alterado pelo Congresso Nacional, criando risco fiscal e violando a separação dos poderes.
valendo-me de analogia utilizada pelo governo ao longo dos trabalhos dessa comissão, quem aprova a tal, entre aspas, lista de supermercado é o Congresso Nacional ao apreciar a lei orçamentária anual. Em princípio, durante a execução do orçamento, os limites autorizados na lista devem ser observados rigorosamente pelo Executivo. O artigo 4º da LOA, de fato, flexibiliza a gestão orçamentária, ao permitir que o Executivo altere itens da lista das autorizações, sem consultar o Congresso, inclusive. Porém, sob a rígida condição de que a gestão fiscal esteja sendo conduzida com vistas à obtenção da meta fixada pela Lei de Diretriz Orçamentária. Caso contrário, ou seja, se, enquanto a meta estivesse comprometida, os créditos não poderiam ser abertos. Exigível nesse caso, autorização legislativa. É o que prevê a Constituição Federal e a lei orçamentária. A Constituição é clara, no sentido de que nenhum crédito orçamentário pode ser aberto sem prévia autorização legislativa. Conforme o artigo 167, inciso 5, a razão desse dispositivo é garantir o controle político do Legislativo sobre os gastos públicos. A ilegalidade dos decretos decorreu do fato de que, no momento em que foram editados, o governo já havia reconhecido que a meta não estava nem seria cumprida. Portanto, o Poder Executivo, nessas condições, não poderia alterar nem fazer ingerências na tal lista do supermercado. Apenas o Legislativo poderia autorizar a alteração dessa lista. A analogia trazida pela própria defesa demonstra a gravidade do atentado praticado contra a Constituição Federal em diversos princípios, como a separação dos poderes, o controle legislativo prévio sobre as contas governamentais e a boa gestão das finanças públicas. Como afirmei em meu relatório, a edição de tais decretos que abriram créditos orçamentários sem autorização legislativa revelou a usurpação das prerrogativas do Parlamento brasileiro em definir as prioridades e os limites dos gastos públicos que representam a sua mais nobre função. Quanto ao argumento contido na manifestação da defesa, de que a meta fiscal não se confunde com gestão orçamentária, de fato são duas coisas distintas. Ocorre que o artigo 4º da LOA, Lei Orçamentária Anual, possui o claro objetivo de obrigar o Executivo a tomar todas as providências necessárias ao longo do ano, especialmente a fixação de limites adequados de contingenciamento para tornar viável a obtenção da meta fixada na LDO, que é acompanhada pelos relatórios bimestrais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, os limites fixados nos contingenciamentos durante o ano devem ser suficientes para adequar a despesa à evolução das receitas. No momento em que a fixação dos limites programados para o exercício se mostra incompatível com a obtenção da meta fiscal, perde o Executivo a autorização de abrir tais créditos orçamentários por decreto. Nesse caso, teria que enviar ao Congresso Nacional projetos de lei ou editar medida provisória. Nessas condições, diante das dificuldades e do comprometimento da meta, o Legislativo reserva-se a avaliação caso a caso da pertinência da ampliação de autorização dos gastos. Salienta-se que, em condições normais, estivesse o Executivo atuando corretamente na obtenção da meta fiscal,
estaria autorizado a promover a edição de decretos orçamentários nos termos do artigo 4º da lei orçamentária. Em nenhum momento, volto a repetir, o meu relatório afirmou que a abertura de crédito suplementar por si só aumenta gasto público. A conduta proibida que atenta à Constituição e à lei orçamentária é o fato do Executivo abrir o crédito orçamentário excedendo a autorização dada por esse Congresso Nacional na lei orçamentária. Essa é a conduta que a Constituição e a Lei de Crimes de Responsabilidade proíbe. Aceita a hipótese de o Executivo alterar ao seu bel prazer o orçamento sem prévia autorização legislativa. Perde-se o controle político e social sobre os recursos públicos, abrindo-se o caminho para a arbitrariedade. Aliás, ainda nesse tema, a defesa alega que o ano de 2015 foi marcado pelo maior contingenciamento de gastos públicos da história. Ocorre que, se a meta fiscal originalmente prevista na Lei de Diretriz Orçamentária do ano de 2015 fosse respeitada, como manda a Constituição Federal, a LRF e as leis orçamentárias, o alegado contingenciamento, na verdade, foi insuficiente e deveria ter sido muito maior. O que teria, inclusive, revelado mais cedo ao país a necessidade de se adotarem medidas urgentes no campo das finanças. Rejeito ainda o argumento de que o Congresso Nacional convalidou as ilicitudes praticadas pela denunciada ao aprovar a lei fiscal, a meta fiscal contida no PLN 5 de 2015, ao final daquele ano. Segundo essa interpretação, bastaria a alteração da meta ao final de um ano para que todos os atos do Executivo contrários à sua obtenção fossem simplesmente convalidados. Tal interpretação não tem nenhuma razoabilidade. Em primeiro lugar, porque o crime de responsabilidade, como já afirmado, é cometido no momento da abertura dos créditos orçamentários sem prévia autorização legislativa, o que ocorreu entre os meses de julho e agosto de 2015. Assim, a aprovação da nova meta no final do exercício não impede a responsabilização da denunciada pela violação da lei orçamentária. Em segundo lugar, porque a interpretação do Executivo a favor da convalidação retira por completo a eficácia jurídica da condição prevista no artigo 4º da LOA. Assim, como anula o controle legislativo prévio quanto à definição de uma política fiscal planejada e responsável. Quanto ao fato de governos estaduais, quero reafirmar essa questão, quanto ao fato de que governos estaduais e municipais adotam práticas semelhantes, é importante alertar para o erro deste argumento. Existe uma confusão quando se afirma que os governadores também poderão sofrer impeachment por falta de cumprimento das metas fiscais. Primeiro, porque o crime de responsabilidade da presidente não está relacionado exclusivamente ao fato do cumprimento ou não da meta fiscal. O que está sendo apurado é o ato de a presidente abrir crédito por decreto sem autorização do legislativo, lesando o controle político constitucional. E quando já tem conhecimento da impossibilidade do cumprimento da meta fiscal. Segundo, que por expressa determinação da Constituição da nossa República, todos os presidentes, os governadores e prefeitos podem ter tido durante seu mandato autorização do Legislativo para alterar o orçamento por meio de decreto dentro de certos limites. No entanto, salvo o melhor juízo, somente a Lei Orçamentária Federal tem uma condição que vincula a abertura de crédito suplementar por decreto. Gestão orçamentária. A adoção de medidas voltadas à obtenção da meta fiscal. Evento da gestão fiscal.
Por todo o exposto, reafirmo minha análise de que existem indícios suficientes para que seja autorizada a instauração do processo por crime de responsabilidade da Presidente da República, havendo, inclusive, todos os requisitos apontados pelo advogado-geral da União, quais sejam: atentado à Constituição Federal; 2, ato praticado pelo Presidente da República; 3, tipificação legal; 4, atos praticados no exercício das funções; 5, ação dolosa do Presidente da República. Isso tudo está na previsão constitucional. Não são apenas os 6 decretos e as pedaladas fiscais, isoladamente, que me fizeram concluir pela admissibilidade da denúncia. O que devemos considerar também, entre outras questões, é o efeito nocivo dessas práticas na condução da economia e das finanças do país. Não podemos minimizar esses atos. São vários os prejuízos dessa contabilidade, entre aspas, dessa contabilidade criativa. Fecha aspas. Desemprego, recessão, paralisação dos programas sociais, inflação, aumento de preços, perdas do poder de compra, perda de credibilidade, encerramento de empresas, alta de juros, restrição nos empréstimos bancários. Os serviços públicos, senhores e senhoras deputadas, também estão falidos. Há crise na saúde, na educação e na segurança pública, entre outros. Ninguém mais confia nesse governo e não há, infelizmente, qualquer perspectiva de mudança. Ressalto mais uma vez que o impeachment é um processo de natureza jurídico-política. O fato de a Constituição ter entregue o julgamento às casas do Congresso Nacional e não a um tribunal do Poder Judiciário reforça o componente político desse processo, o que assentamos na parte do relatório que tratou da oportunidade e conveniência da admissibilidade da denúncia. Não há mais clima para este governo, não há mais base política de sustentação, não há mais credibilidade. Ninguém mais acredita nesse governo. Como disse um líder da base governista durante os debates aqui, este governo não sabe dialogar. É um governo arrogante e autoritário que não aceita opiniões divergentes. Em suma, finalizando, senhor presidente, em suma, as críticas feitas às conclusões do relatório, bem como os argumentos apresentados pela defesa. Só um pouquinho. Vamos lá. Em suma, as críticas feitas às conclusões do relatório, bem como os argumentos apresentados pela defesa, em nada diminuem minha convicção de que há indícios suficientes de que a denunciada praticou atos que podem ser enquadrados como crimes de responsabilidade. Só um minutinho. Só um minutinho, momento.